Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Fé Católica, seu podcast católico informativo da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, @podfécatólica e também no nosso canal do YouTube, Pod Fé Católica. Não esqueça de ativar também o sininho para que você receba o conteúdo em primeira mão. Inscreva-se, compartilhe e comente e nos ajude também a evangelizar. E antes de apresentarmos a nossa convidada de hoje, roda a vinheta. E hoje nós vamos falar com a psicóloga e coach cristã Érica Lopes. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Linda, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, viu? Amém, obrigada. Bom, então vamos começar. Queria saber de você como tudo começou, como que você chegou a ser psicóloga, a sua caminhada também na vida cristã. A psicologia acho que é um amor de uma vida inteira, mas eu só consegui entrar para a faculdade e estudar um pouquinho mais velha, né? Eu entrei para a faculdade com 30 anos, me formei com 35 e amo de paixão. Vi para os Estados Unidos e abri mão um pouco, não totalmente de quem eu sou como psicóloga, mas da profissão, psicologia assim, integral como era. Doeu um pouquinho, uma dorzinha, né? Que faz parte da vida, mas amo. Psicologia é o amor que eu tenho. E aí eu vim buscar novos caminhos nessa terra nova, e aí busquei o caminho do coaching, porque é um caminho possível, mais rápido, para ter uma licença para começar a trabalhar. E me descobri num coach cristão, life coach cristão, porque é diferente, né? Porque ele volta não só para aquele coaching ganhar prosperidade, toda essa coisa, mas vem um pouco mais para Deus, para aquilo que é promessa de Deus para nós. E a prosperidade vem com outro nome, com outra cara. Ela vem com uma cara família, vamos prover e prosperar juntos, não mais eu, pessoa, crescer. A gente vem trazendo uma ideia legal aí. A vida cristã, eu nasci católica, sempre, né, fui criada na igreja católica. De pais católicos? Pais católicos, avós católicos. Mas como todo jovem, às vezes você fica um tempo meio afastada, vai um pouco, mas sem muito compromisso. E já depois, como psicóloga, eu entrei para a igreja com tudo, assim, vim para ficar, me envolvi muito mesmo na igreja no Brasil. Sou da Renovação Carismática, né, no Brasil, então você sabe que a gente envolve muito mesmo, a gente abraça a causa e vai trabalhar. E aqui nos Estados Unidos eu ainda não estou em nenhum trabalho específico, porque o meu foco ainda é aprender inglês, então estou na igreja católica americana, conhecendo estruturas diferentes, aprendendo inglês, né? Mas tenho buscado caminhos diferentes nesse momento, muito positivos. Tenho visto uma mudança para mim, para minha família, mas também para outras pessoas já com um pouquinho de inglês. É ainda pouco, mas eu já consigo ajudar pessoas em inglês. Isso já me traz uma luz, né, que é muito positivo. Sempre quis ser psicóloga? Acho que sim. Houve um momento assim que não, numa outra profissão? Meu primeiro sonho de infância era professora, né? Okay. Mas aí, desde acho que uns 14, 15, eu que já queria a psicologia. Mas eu vim de uma história assim, que a minha mãe não teve uma história muito legal com a psicologia, então ela falava, psicologia não, escolhe outro curso. Psicologia não, escolhe outro curso. Eu não queria outro curso, meu olhar estava ali. Então, fui passando, fui trabalhando, fiz uma outra faculdade, enfim, fui seguindo a minha vida até eu chegar no ponto, não, eu quero ser psicóloga, esse é o meu foco. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, estudei, e já fiz 2 especializações no Brasil, eu amo de paixão a psicologia. Sou psicopedagoga, então eu sou um pouquinho professora, Sim, tem um pouquinho desse lado, tem um lado aí de professora que fala muito alto em mim. Na igreja eu era catequista, lá na igreja onde eu morava. Então, assim, eu tenho um lado professora que fala muito alto em mim ainda, sabe? Eu gosto dessa coisa de ensinar. Acho Talvez que caminha junto, né? caminha Direcionamento, caminha tudo. Eu acho que no fundo eu sou uma grande professora, por isso que eu acho que eu gostei do coach. Ele me trouxe o ensinar. Sim. O ensinar, para mim, ele é muito positivo. Eu sempre tive esse olhar aí de orientadora, de quem ensina, direciona
Acho que isso veio de um sonho da pequenininha de criança, né? Que a gente brinca ali de aulinha. E foi seguindo. Dentro da psicologia, daí eu fui para psicopedagogia, e depois eu fui para neuropsicologia com as crianças especiais. E dali eu estou aqui agora aprendendo esse coach aí, que é um ensinamento também, mas é muito mais voltado para a palavra. O coach é muito mais voltado para a palavra do Senhor, né? A Bíblia aberta, e cada lição e cada parte do ensinamento tem que vir de Deus. Sim. Porque sem ele a gente não é nada. Perfeito. Então, voltado bem para a vida espiritual. Ele é voltado, porque esse é a essência, né? Essa é a nossa essência. Como psicóloga, o que você vê assim de mais difícil, onde começam os problemas? Então, eu vou trazer um pouquinho para todo mundo a maior parte dos problemas vem de desestrutura familiar. A maior parte dos problemas. A gente tem crianças com problemas, adolescentes com problemas, adultos com problemas, muitos cheios de conflitos familiares, tá? E casamentos. Cada vez mais difíceis os relacionamentos, estão durando cada vez menos, as pessoas estão menos tolerantes. E no fim da história, as mulheres estão insatisfeitas, os homens também. A gente está tendo homens muito perdidos, mulheres muito perdidas. E aí, no meio disso tudo, a gente vem aí com toda essa história mundial. Tá? E eu não estou fazendo crítica, é só para vocês entenderem. Da inversão de papéis, inclusive, né? De homens no lugar de mulher no papel de homem. Você está tendo toda a inversão porque começa na estrutura. Então, não quero julgar ninguém de jeito nenhum, mas a estrutura familiar é o início de tudo. Né? Quando você tem um pai forte, não estou falando grosseiro, forte, um homem que provê uma família. Masculino não machista, isso mesmo. Que provê uma esposa, filhos, você tem filhos seguros, calmos, que obedecem o pai não na dor dureza, ou né? na dureza, mas no exemplo. Porque aquele meu pai, eu quero seguir ele, porque o jeito que ele se comporta é positivo. Né? E aí você tem também o outro papel, a mãe doce, carinhosa, que educa com firmeza, mas que, ao mesmo tempo, acolhe e abraça. E tem aquele casamento mais bem estruturado que gera famílias mais saudáveis. Não estou dizendo que não vai ter doenças, né? Existem as doenças físicas, existem as doenças psicológicas, e às vezes uma pessoa, gente, com uma predisposição a uma doença mais grave, independente se ela vai estar ou não numa família estruturada, ela pode desenvolver, tá? Só que a chance diminui muito quando você tem a estrutura. Sim. Quando você tem a estrutura, diminui muito. Você facilita que os seus filhos cresçam mais saudáveis. Né? E o esposo e o marido acabam ficando saudáveis também, porque começa ali toda uma estrutura familiar, que eu acho que essa é a base da maior parte, não vou falar que é tudo, mas da maior parte dos problemas psicológicos. Né? Eu falo que, como psicóloga lá no Brasil, assim, eu não vou ter números para te dizer, mas eu chutaria aí uns 80% vem de brigas e confusões e divórcios dos pais, ou de abusos dentro de casa, ou de coisas que saíram do contexto família. Sim. E aí começou lá errado e veio ao consultório, o adulto, ou a mulher, o homem, já procurando uma ajuda de algo que ele viveu ruim lá no passado, de uma estrutura que deveria proteger. E não estava protegendo. Estava ameaçador, estava sendo ruim. Né? Então é preciso. Existe, tipo, uma tendência de pais separados. E tem piorado, porque no início foi só os divórcios, né? Mas agora não é só os divórcios. A gente tem hoje famílias de várias, assim, a mãe se casa de novo, aí tem outros filhos. Eu também voltando, gente, não estou criticando ninguém. Sim. Até porque eu estou hoje inserida numa família assim. Mas é complicado, porque os filhos sofrem. Então, você tem ali filhos que são com essa mãe, com esse pai, outros filhos que são dessa mãe com esse outro pai, desse pai com essa outra mãe, e você vai tendo estruturas com muito mais chance de ter comprometimento se Deus não entrar nisso aí. Dá para mudar a história? Dá para mudar a história, mas é Deus que muda essa história. É Deus que muda essa história. Os profissionais vêm para ajudar, mas sem Deus não dá. Então,
muito disso não precisaria acontecer se as famílias fossem um pouco mais estruturadas no início, quando se casam. Né? Um bom aconselhamento familiar para os jovens que estão indo iniciar um matrimônio, ou, né, indo começar uma história juntos, preparar um casamento para receber esses filhos com um olhar muito mais de doação do que de prazer. Sim. As mães estão muito preocupadas em fazer chá revelação, em mostrar vídeos para todo mundo, mostrar o filho perfeito no vídeo. Não é isso, não, é doação. É pura doação. O filho dá trabalho, o filho é cansativo. É o tempo doado. Financeiro, é tempo doado, é tudo. Alguns filhos nascem com problemas de saúde, e aí você tem que correr para lá, correr para cá, cuidar, zelar. É doação o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, se não tiver um preparo para isso, aí o homem arruma outra mulher, a mulher reclama demais, larga o marido porque ele não está ajudando, e começa aquela confusão. Aí vai, igual eu estou te falando, vai separando, vai juntando, vai casa com outro. Ninguém fica sozinho. Aí seu filho vai para a mão de outro filho vai para a mão de outro, daqui a pouco tem outro filho na sua casa. Vai gerando essas famílias com filhos que estão adoecendo. A gente está vendo isso em números de suicídio que tem hoje. Sim. No mundo, no geral. A quantidade de pessoas se perdendo em drogas. A quantidade de jovens com drogas. Se a droga existe é porque alguém usa, né? Se está usando é porque está buscando alguma recompensa imediata em algo que eu não estou encontrando. Alívio, prazer. Um alívio, prazer do que é aquilo que eu não estou encontrando. Sim. Não estou dizendo que não vai de jeito nenhum. Gente, pode usar a droga uma pessoa que tem uma família estruturada, mas a maior parte das pessoas que buscam esse tipo de coisa tem problemas antes. Sim. Familiares, da estrutura delas que gerou isso aí. Nunca é do nada. Né? E aí, quando você tem uma estrutura mais estável, você tem famílias mais estáveis também. Né? Não é fácil, tá, gente? Porque nós estamos falando de duas pessoas. Talvez uma pessoa é totalmente estável, família certinha, tudo bonitinho, a outra não. Sim. É possível a gente quebrar os ciclos, né? Eu principalmente, eu vim de pais separados. Então, há estatísticas que indicam que a tendência... Filhos de pais separados têm mais chance de separar. Também se separar. Também vindo os problemas e como lidarem com eles, às vezes você recorre porque você viu que foi recorrido no passado e que foi a solução que foi encontrada. Então, lutar, né, e continuar e perseverar e buscar ajuda, principalmente psicológica. A gente tem o direcionamento espiritual na igreja, mas também precisamos do direcionamento psicológico. Sim, precisa. Mas de tudo eu vou te dizer que o importante mesmo. Você vai começar... Nós estamos falando de casamento, início de casamento e quebra de erros do passado. Ciclos. Né? Ciclos errados. Então, nós somos católicos, então, dentro da nossa fé, casamento é indissolúvel. Se lá atrás seus pais eram católicos e quebraram esse compromisso com Deus, eles não quebraram apenas um com o outro, você já tem comprometimento ali que envolve os filhos. Então, você quer quebrar os ciclos, tem que partir inicial do sacramento. A ideia sacramento é um casamento, é um vínculo com um outro, mas na presença de Deus. E aquela aliança não pode ser quebrada. E nós estamos falando de alianças, e aí a palavra... Não é essa aliança aqui, não. Porque essa aliança aqui é só para me olhar para ela todo dia e falar assim, não posso desistir. É difícil, mas aguenta. Hoje não está legal, não, mas respira. Né? Porque as partes boas não precisa lembrar. A gente tem que lembrar das difíceis. Mas quando a gente fala em aliança, sacramento, nós estamos falando de Deus. Vou trazer a parte da igreja mesmo, né? Deus fez uma aliança com o mundo, com o sangue de Cristo. Aquele sangue não pode ser em vão. Então, quando você parte para um sacramento, o sacramento, ele está envolvido uma aliança que envolve o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo é dor, gente, é cruz. Então, não dá para você achar que você vai casar para ser feliz. Eu não vou casar para ser feliz. Vou casar para fazer o outro feliz. E eu vou lutar e fazer tudo o que eu puder para fazer meu marido feliz. E depois eu vou lutar e fazer tudo o que for possível para fazer meus filhos felizes. Ainda que eu tenha que me anular. Porque é importante isso. Aí, depois disso, dá para me cuidar? Dá. Sobrou um tempinho para mim? Opa, que bom, né? Vou cuidar de mim. Mas é tão bonito isso, eu estou tentando te explicar por quê. Quando você tem um casal
e os dois estão inseridos nessa aliança, se o meu compromisso é fazer ele feliz, o compromisso dele é me fazer feliz também. Então, ele fica o tempo inteiro tentando me agradar. Então, você entende que, no fundo, os dois são felizes juntos? Porque o tempo inteiro eu estou fazendo de tudo o que é possível e impossível para ver ele feliz. Eu vejo ele fazer todo o sacrifício do mundo para me ver feliz. Então, o casamento tem tudo para dar certo. E nisso os filhos vão ficar felizes, porque o pai e a mãe também fazem de tudo para fazer os filhos felizes. E fazer filhos felizes, gente, não é dar tudo que eles querem, não. Fazer filhos felizes é dizer não, muitas vezes. Talvez eu vou dizer que a maioria. Para florescer, ele precisa ser podado. Então, isso vem muito de pensar nas nossas crianças e os adolescentes que precisam dessa poda para que justamente floresça da maneira correta. Sim, eles estão no mundo para aprender o que é o mundo. O mundo vai dizer sims e nãos para ele com muita frequência como adultos. Então, a gente, como os pais, temos que ensinar desde pequeno. Aceitar o sim e aceitar o não. Entender as responsabilidades. Por isso que eu estou te dizendo que a base é o casamento. Quando você tem pais estruturados, você tem filhos estruturados. Quando o pai e a mãe falam a mesma coisa, dificilmente o filho consegue quebrar. Um casamento forte, bem estruturado, é aquele que o filho chega... Mãe, pode fazer isso? Não sei, vou ver com o seu pai. Ô, pai, eu posso fazer isso? Não sei, vou ver com a sua mãe. Se a sua mãe... Entendeu? Não é empurrando para o outro. É fazendo juntos. Os filhos não jogam com os pais. Eles só vão fazer o sim ou não se os dois concordarem. E um nunca passa por cima da autoridade do outro. Nunca. E os filhos têm que entender que a família manda junto. Não tem quem manda mais ou manda menos, entende? O pai e a mãe estão sempre em acordo, eles vão conversar sobre aquilo. Se for uma coisinha rápida, ok. Os pais, né, pode comer biscoito? A mãe vai decidir. Você vai perguntar, meu pai, pode comer biscoito? Eu vou decidir. Mas coisas um pouco mais sérias, eu posso ir em tal lugar, eu posso... valores, né? Que envolvem valores, exatamente. Posso participar de tal lugar, eu posso ir nesse encontro de jovens ou de crianças, eu posso participar de tudo, eu vou ter que conversar primeiro com o meu marido. O que nós pensamos sobre isso? O que a gente aceita ou não sobre isso? Depois a gente vê se cabe aos nossos filhos ali, se aquele lugar é saudável, é bom, positivo. Ok? Se sim, a gente vai... Ok? A gente, dali para frente é que a gente vai começar a decidir onde os filhos vão. E isso, gente, é assim. Eu falo porque eu já estou com 2 adultos, né? 2 adultos. Aliás, é um adulto de 18 anos. Filhos? Eu tenho uma de 23, um de 18 e uma de 16. Então, esse de 18 é adulto. Né? É um adulto, meio adolescente ainda, e a de 16. Mas todos os 3, desde pequenos, foram sendo direcionados nessa maneira. Eu quero ir em tal lugar. Não. Por que não? Porque eu e seu pai nós já conversamos, a gente já sabe que aquele lugar... Antes, a gente tinha o diálogo. A gente foi direcionando todos eles para onde eles podem ou não ir. Às vezes não faz nem sentido, né? Mas isso aqui eu posso, isso aqui não posso, não faz sentido. Não precisa fazer sentido para você, está fazendo sentido para eu e seu pai. A gente está guiando vocês para o nosso papel de ser guia, para um caminho seguro, um caminho bom, positivo. A minha mais velha já é casada, já está no caminho já. E os outros 2, daqui a um pouco tempo, também vão estar assim. Trabalhando, casados, seguindo esse caminho. A gente tem essa estrutura familiar ainda, patriarcal. Né? De o pai é a cabeça da casa, o provedor. Não o que manda, dá ordem, não é isso. Mas ele é o homem que vai para fora e que provê a casa... com a maior parte da financeiro, mas não é só o financeiro, a maior parte da autoridade também é dele. Inclusive sobre mim. Porque eu dependo dele. E não tenho vergonha de dizer que dependo dele. Porque eu dependo dele não é só financeiramente, não. Eu dependo do afeto dele, nós fizemos aliança. Nós fizemos aliança no sangue de Jesus, não dá para quebrar isso. Então, eu dependo dele. Eu dependo que ele esteja feliz, esteja bem, para que isso dure. Né? Então, é toda uma história. E vice-versa. Eu sou a mulher da casa. É meu papel manter minha casa limpa, arrumada, as coisas que precisam ser compradas, as roupas limpas, cheirosas.
né? É papel da mulher. O homem não dá conta se a cortina tá suja, se a roupa de cama trocou tem uma semana ou 2 meses. O homem não sabe isso. Sim. Quem sabe isso é a mulher. Quem cuida e zela pelo bem-estar de uma casa é a esposa. E eu não tenho vergonha de ser essa mulher. Eu acho que esse é o papel de uma mulher mesmo, uma mulher que ama, que zela. Aí até a hora que você olha e fala, não fingir que eu não estou vendo aquilo ali, só que eu estou vendo sim, isso é ruim. Pode ninguém estar vendo. Sim. Mas como é que eu vou me dormir tranquila, sabendo que eu poderia, não, sabe, fazer algo um pouco melhor para a nossa casa ficar confortável, cheirosa, prazerosa de estar? Uma casa tem que ter o conforto. Tem que ser aconchegante, quentinha, gostosa, sabe? Uhum. Comidinha gostosa, tudo no lugar. Sim. Esse é o papel muito da mulher. Sim. A gente vê hoje muito essa inversão de polaridades, né? O homem Sim, não cumprindo o seu papel, a mulher também não. E a gente volta para o exemplo da família de Nazaré, onde Nossa Senhora cumpriu o papel e São José cumpriu o papel sim, e temos Jesus, né, sim, nessa criação. Claro, né, com a providência de Deus, sim. mas o papel da família mesmo, onde o homem está no lugar de homem, a mulher está no lugar de mulher, e dessa forma os filhos vêm bem criados e com bons exemplos. Sim, é claro que se você for olhar para histórias do passado, você vai ver casos de abuso. Sim. Existem os casos de abuso. Mas, com exceção desses casos, a maior parte das famílias chegaram até aqui com a humanidade. A maior parte das famílias vieram dessa estrutura. E se você voltar à geração dos nossos bisavós, vou colocar assim, né? Nos nossos bisavós eram muitos filhos. As casas eram simples, limpas e muitas crianças. E os homens davam conta de prover. Hoje, os homens sozinhos estão com dificuldade de prover uma casa. Aí a mulher tem que sair para prover. Aí, nesse sair dela, não é porque ela quer, porque ela é obrigada, porque não dá. E aí, quando ela faz isso, ela volta irritada, ela volta nervosa, ela volta com raiva. Aí ela quer que ele divida as tarefas com ela. A gente não faz. Dificilmente um homem vai ver a sujeira da cortina. Quem vai Sim. fazer isso é a mulher. É como se não tem essa O visão de homem, se você não mandar preocupação. levar o lixo, dificilmente ele vai ter a ideia. Ó, tá bem cheio, acho que eu vou levar. Sim. Se estiver entornando, pode ser. Uhum. Entende? É a mulher que faz esse papel. Sim. Então, a gente tem que cada um estar no seu lugar. Agora, tudo bem trabalhar, eu não sou contra a mulher trabalhar. Se você vai trabalhar, vai trazer um pouco a mais, vai aumentar um pouco mais a renda da família, vai aumentar a prosperidade, vamos falar essa palavra, Sim. é bom, não é ruim, desde que isso não comprometa a mulher do seu papel como esposa. Sim. Bem, aqui nos Estados Unidos as escolas praticamente são integrais. Você põe seu filho o dia todo na escola, não te atrapalha trabalhar. Seu marido está trabalhando, você trabalha. Uhum. Mas não reclama, chega em casa, dá conta da casa, dá conta dos filhos. Né? Tenta fazer o máximo para que todos estejam felizes e confortáveis. Não estou dizendo também que o homem não pode ajudar. Meu marido ajuda muito. Né? Eu estou chegando mais tarde agora um pouquinho do meu trabalho, então eu chego, ele já está adiantando a janta. Tem vezes que ele já fez mesmo. E não tem nada demais um homem ajudar a fazer uma comida. Uhum. Só que isso não é o papel principal dele. O papel principal dele é ser provedor. O papel principal dele é ser provedor. Ok? E a gente não inverte esses papéis na nossa casa. Sim. Todos ajudam, sim. Mas o papel da mulher é diferente. Você sabe que eu noto, Érica, é naquela questão de fases e fases. Existe essa fase que realmente você falou, seus filhos já são grandes, e aí você vai procurar o que fazer, Sim. etc. E tem aquela fase onde as crianças estão muito precisando da gente. E às vezes, assim, conversando com amigas, eu também já vivi isso, porque a gente tem essa tendência, né, dos anos 70 para cá, de ser empoderado, de buscar as nossas próprias conquistas, né, de ter conquistas não só no âmbito de escolaridade, mas também no âmbito financeiro, né? Ser essa mulher empoderada aí, essa Esparta. Sim. Essa Eu não Esparta. sou contra. Sim. Eu não sou contra. Desde que você consiga se dividir. Sim. Uma boa mãe não tem que ser uma mãe em tempo integral. Não nos dias de hoje. Então, você pode ser uma excelente mãe no seu melhor tempo. Sim. Eu digo isso muito, principalmente em consultório, eu falava isso muito no Brasil com as mães. Você deixou o filho na escola ou com alguém, né, em algum momento. Quando você chegar em casa, se dedica totalmente a eles. Eles passaram muito tempo longe de você. Então, dê tempo para o seu filho. Tempo é o bem mais precioso que vocês podem dar para os filhos.
Não existe nenhum dinheiro, nenhuma herança, nenhum imóvel, carros, nada que seja mais valoroso do que o tempo. Eu vejo também a questão, por exemplo, muitas mulheres, né, sentem essa necessidade, porque nunca ficaram em casa, trabalharam desde adolescente, isso aconteceu comigo também. Então, às vezes, a gente pensar que naquela fase que a criança está pequena, que ela precisa muito de você, né, para desenvolver, principalmente, personalidade e tudo mais, às vezes a gente trabalha, mas acaba gastando esse dinheiro com coisas que você poderia não fazer, economizar aquela fase, aquele momento que seus filhos precisam de você. Aí entra também o caso de crianças especiais. Não sei se as pessoas sabem, mas eu tenho um filho autista. Inclusive, foi assim que eu conheci a Érica. A Érica palestrou pra gente no grupo que a gente tem de mães de crianças autistas, né? E aí eu vejo muito isso. Eu tive que abrir mão de muita coisa mesmo. Coisa de mulher, salão, cabelo, sabe? Pensar assim, não, eu consigo viver sem isso. O que eu preciso agora? Focar, priorizar meu filho, tentar dar uma boa estrutura, principalmente na primeira infância dele, para que ele consiga lidar com o mundo depois disso. Sim. Então, acho que E eu vou te entender dizer as prioridades. que no seu caso, por exemplo, você precisou passar por eu ter um filho autista e precisar parar tudo por ele. Por que as outras mães não podem parar tudo, independente se o filho ser autista ou não? Perfeito. Perfeito. Independente do seu filho ser autista ou não. Para tudo, cuida dele, ele é seu tesouro. Quando ele chegar numa certa idade, ele vai para a escola. Aí, principalmente aqui nos Estados Unidos, a escola é integral, goste ou não, queira ou não. Você não tem a escolha de botar seu filho só um pouquinho. Então, quando ele chegar nessa fase de ir para a escola, aí você vai trabalhar. Abre mão de roupa bonita, coisas bonitas, abre mão de algumas coisas. E vou falar, gente, assim, é a experiência de vida mesmo, tá? De caminhada na igreja. Quando você cria essa estrutura de pai trabalhando, provedor, a mãe cuidando dos filhos, Deus põe a mão no negócio. Seu marido começa do nada a aparecer negócios. As coisas começam a crescer. E aquilo que você achou que ia fazer falta, às vezes dobra. Exato. É assim que funciona. Perfeito. Temos uma pergunta. Hoje temos a Tia aqui com a gente. Faz parte do nosso Pod Fé Católica, da nossa missão. Fala, Tia. Érica, eu já ouvi algo sobre a educação dos filhos até o 7º ano. Você poderia falar um pouquinho mais para a gente a importância dessa educação até o 7º ano? Né? Tá, eu não vou nem falar até o 7º ano, não. A educação dos seus filhos a vida inteira, da hora que ele sai da sua barriga até ele ficar adulto. Aí você vai olhar os netos, né? Enfim, é para sempre. Né? Mas esse início aí, eu vou falar nem do 7, eu vou dizer que você tem fases blocos de desenvolvimento. Então, quando você faz cada bloco se tornar a virada dentro da fase certa, porque aí nós temos a diferença, tá? Você tem uma criança autista com dificuldade no desenvolvimento, ok. Mas as outras crianças que não são autistas, elas vão virar esse desenvolvimento naturalmente, dentro da idade esperada. Gente, nós estamos lotados, assim, ó, de adultos, vivendo um bloco de desenvolvimento de 3 anos de idade. É assustador. É assustador. Então, não é só até o 7º ano. Seu filho vai tendo que virar as fases de desenvolvimento dentro do esperado, próximo do esperado. Você tem uma virada de desenvolvimento com 1 ano de idade. Você tem outra virada de desenvolvimento com 3 anos de idade. A gente tem uma terceira virada aos 7 anos de idade. Uma outra mais ou menos próximo dos 13, né? Porque aí depende do hormônio. Então, a gente põe marco de 13, mas depende de cada um, porque tem menina que menstrua com 9. Então, você tem um marco ali do desenvolvimento hormonal, vamos botar assim, mas é mais ou menos aos 13. E um último bloco aí, que seria do amadurecimento a partir dos 17, da vida adulta. Gente, isso é raro. Você não está encontrando, não. Você não está encontrando, não. A gente tem hoje, a maioria das pessoas com quem eu convivo, com quem eu conheço, com quem eu estou, num bloco aí entre 7 e 13. Emocional. Entre 7 e 13. Então, nós temos uma sociedade imatura. Sim. Ok? Só que está assim também, lá no primitivo, no 3 anos de idade. Então, poxa, para aí. Tá ruim a coisa. Tá ruim a coisa. E a gente vê pior assim de um tempo para cá também, né, Érica? Piorou muito. Sim. Isso que eu quero te dizer, dos anos para cá. De uns anos para cá. Tem piorado, mas a geração que está vindo agora, então,
Tá com atraso, mas um atraso forte. Então, eu vou te falar o que eu fiz e que eu recomendo e falo, aprendi na psicologia, mas aprendi na vida, todo santo dia, porque não dá para ser de vez em quando, tá? Hoje não dá, não, é todo dia mesmo. Senta com seus filhos à noite, todos os dias. Lê a palavra. Claro que você tem palavras infantis, você tem a leitura infantil, tem bíblias próprias para isso. Leia a palavra, ensine a palavra e escute o seu filho. Como é que foi seu dia? Às vezes você não teve o dia todo. Eu não tinha o dia todo. Então, eu trabalhava, eu chegava em casa. Primeiro, a gente brinca um pouco, né? Porque eu acho que os filhos estão doidos para brincar, eles estão esperando a mãe para dar atenção. Então, eu chegava, dava aquela coisa do brincar mesmo. E eu sempre falava com eles assim, já toma banho para adiantar? Porque quando eu chegar, você vai tomar banho, não vamos perder tempo. Então, assim, tal hora, você entra pro banheiro, toma o banho. Porque quando eu chegar, a gente vai brincar. Então, eles já estavam limpinhos, era só brincar. A gente sentava no chão, montava jogos, é massinha, é quebra-cabeça, é o que for. Cada dia tinha uma brincadeira. A gente brincava ali por 1 hora. Agora, cama. Não é porque estava tarde, não, gente. É porque eu demorava na cama. Aquele papel na cama era umas 2 horas. Porque ele era carinho, aconchego, conversa. Aí eles me contavam tudo. O que a professora falou, o que aconteceu, quem brigou com quem brincou de quê. Entendeu? Ali tinha o ensinamento da palavra. Tinha toda a paciência. Aí eu tinha a mais novinha com mais dificuldade para dormir. Ela demorava mais para dormir, então eu botava os outros primeiro assim no soninho e eu ia rezar o texto com ela. Porque ela era a que mais demorava para dormir, então vamos rezar o texto juntinho, filha. E eu acho que essa ausência do diálogo é que dificulta você saber o que está acontecendo. Não porque, adianta você chegar num filho coloca de a criança 13 na anos, senta escola. aqui, me conta o que está acontecendo. Ele não vai te contar. Sim. Mas se você conversa com ele todos os dias, quando ele chegar com 13, é natural para ele te contar, porque ele já conversa com você todos os dias. Já vem um desenvolvimento. Você tem uma vida inteira conversando com você, ele te conta tudo a vida toda. Não tem nada da vida dele que você não sabe, então ele vai te falar. Sim. Né? Então, é um hábito. Todo santo dia conversa com seus filhos. Porque é mais difícil conversar quando chega o problema, né? Porque a adolescência é problema, gente. Foi para mim, foi para você, foi para todo mundo. Sim. O conflito mental mesmo é difícil. Só que quando você tem com quem contar, quando você tem ali a mamãe que está ali te ouvindo todo dia, entendeu? Até as coisas negativas que vêm do mundo, você consegue blindar e ensinar. E às vezes acontece, gente, algumas coisas ruins, né? Que não existe família perfeita, tá? Não vou falar que a minha é perfeita, não. Tem problemas. Mas os problemas são superados na palavra, na oração. Os problemas são superados na palavra, na oração. O que você aconselha, Érica, nessa questão do tempo? Porque a gente se vê 100% sem tempo. Vamos falar de tempo agora. Olha, amor, a menina tá tempo é organização. Como? Aí agora é o papel do coach, né? Então, Organização. No coach. Organização. Na verdade, o tempo é organização. Sabe o que é engraçado? Que uma vez eu escutei uma pessoa falar, como eu fico em casa, eu tenho essa disposição de ter esse tempo com os meus filhos e tudo mais, mas mesmo assim, eu arrumo um monte de coisa para fazer e aí vem nessa questão do tempo. E aí eu escutei uma pessoa falar, eu acho que era inclusive até um coach, não me lembro. Mas enfim, ele disse assim, tira 15 minutos e marca no relógio esses 15 minutos. Foi tão engraçado que passou 5 e eu sentia que já era meia hora, entende? Porque é aquela 100% Isso você tá falando de redes atenção. sociais, né? Ou não? Estou falando no sentido, assim, de você falar assim, eu vou sentar aqui e vou jogar com meu filho agora. E vou ficar 100% durante 15 minutos com ele, escutando, conversando, 100% sem nenhuma distração. Então, eu vou te dizer que esse 100% sem nenhuma distração precisa de ser 1 hora. Pelo menos por dia. Perfeito. Para cada filho? Depende. Ou para os filhos? Depende. Se você tem vários filhos e consegue brincar com todos eles de uma única brincadeira, Sim. não tem problema. Se você tem filhos de idades diferentes, você tem que separar. Você tem, por exemplo, um bebê e tem um menino de 5, faz isso numa hora que o pai consegue cooperar. O pai pode chegar do trabalho, mesmo que ele esteja cansado, vai jogar uma bolinha com seu filho. Sim. Ou vai andar de bicicleta, ou vai fazer alguma coisa de menino. Ou de menina, que seja mocinha. Vai fazer alguma coisa e eu vou olhar o bebê. Eu vou estimular aquele bebê. Ou então, gente, uma criança um pouquinho maior, está na escola, estimula seu bebê por 1 hora separado. É 1 hora para cada um, quando são idades muito diferentes. Mas eu não sei, eu tinha os 3 juntos no mesmo horário. Então, a gente conseguia, por 1 hora, brincar todos juntos numa única brincadeira. Sim.
Tinha dia que cada um estava montando um quebra-cabeça diferente. Mas tinha dia que estava todo mundo envolvido em um só grande. A gente marcava tempo, quem montava primeiro. A gente fazia brincadeiras. E a gente era muitas. Era vários jogos. Jogo de Ludo, jogo de Uno, jogo de Banco Imobiliário, entendeu? Assim, jogos todos os dias. Sim. Todos os dias, sem exceção. No caso do adolescente, o que você acha das meninas e os meninos adolescentes que já não quer muito essa interação dessa forma? É um problema. Os adolescentes são um problema, eu tenho, e não é fácil. Sim. Depois que o celular entra, dificulta muito. Então, na minha casa, o celular depois dos 13. Eu não autorizei ninguém a ter celular antes dos 13. Então, o celular foi depois dos 13. Então, antes dos 13, eu não recomendo para família nenhuma. A criança não tem que ter celular. A não ser, de vez em quando, com os pais próximos. Vamos supor. Porque tem coisas legais, tem coisas que são positivas. Então, senta aqui comigo. Vamos fazer isso juntos? Senta ali do lado e aquela hora, ainda que seja... Não é olho no olho, é na mídia, mas nós estamos juntos, ok. Sim. Ver um filme juntos, ou nós vamos jogar um jogo, você aperta, eu aperto, nós estamos fazendo algo juntos. Não é ruim. Mas soltar seu filho ali num celular, eu não recomendo. Sim. Acho que tem as exceções, numa viagem, num consultório ali, que você está ali esperando um horário, a criança não ficar bagunçando demais, ok, mas não. A criança não tem que ter o seu celular, ter sua tela, não. Usa de muito raramente dos pais. Sim. Ok? E aí você vai ter esse tempo para brincar, porque a criança está sem nada para fazer, ela vai ficar atrás de você, né? Querendo atenção. Sim. Querendo atenção. Se tiverem muitos filhos, um brinca com o outro. Se não tem, não, atenção com você. Agora, infelizmente, a tela tem roubado nossos adolescentes. Sim. Roubado os próprios pais também, né? Muitos Pelo pais, tempo. A grande maioria dos pais. Sim. Mas nós vamos falar dos adolescentes, né? Porque são pais... Ó, pensa, se eu tenho uma mãe, um pai, que tenha uma estrutura emocional de uma criança de 7, ela vai ficar ali. Sim. Por horas. Então, ela não está no papel de um adulto que educa. Né? Então, a gente está precisando de amadurecer a sociedade. Tem muita coisa envolvida, tá? Mas vamos pensar que eu desligo tudo. Gente, eu chegava em casa com o celular já desligado. Igual ele está agora, offline. Eu não tenho que responder nada na minha casa, eu não tenho que dar atenção a ninguém. O celular, para mim, ele tem a importância do trabalho, as redes sociais têm. Então, elas vão ser na hora de trabalho, elas têm que se encaixar no meu horário de trabalho, na minha agenda. Não tem que encaixar na minha hora de casa, não. A hora da minha casa é minha família. Hoje eu tenho um pouco mais de liberdade, porque os meninos já estão grandes, a família já está todas criadas, cada um vai para um canto, né? O 18 já tem um carro, vaza, cada um está na sua estrutura. Mas, quando é pequeno, de jeito nenhum, é atenção 100%, de 1 para 1. 1 para 1. Isso é importante. Aí você deu atenção, brincou, o filho se sentiu. Se você criou essa estrutura de conversa, seus filhos querem, eles chamam pela conversa. Né? Não tanto quanto antes, mas chamam, eles contam as coisas para você, eles tiram aquele minuto. E outra, gente, mesmo que sejam adolescentes, para ali um pouquinho, dá uma batidinha na porta, e aí, posso entrar? Você deixa eu entrar no meu quarto, da minha casa? Né? Você entra e chega lá, e aí, como é que foi seu dia? Beleza? Tá tudo bem? Precisando falar alguma coisa? Tô aqui, viu? Não, tá tudo de boa, não tem nada pra falar, não. Mas eu tô aqui, tá? Lembra? Se você precisar, eu tô aqui. Quando acontece essa introversão, assim, do adolescente, que daí ele se cala, ele se fecha um pouco... Faz parte do desenvolvimento. Se ele estiver dentro do bloco de desenvolvimento normal, ok. Se não tiver, você vai ter muita ansiedade. Ou uma depressão bem séria. Sim. Quando você acha que é o tempo certo de buscar uma psicóloga? Talvez todo mundo devia fazer terapia. Você vai falar a verdade. Sim, para uma sociedade tão perdida, sim. Mas a hora certa de buscar uma ajuda, socorro, é a hora que está dando problema. Só que o certo era não esperar dar problema, né? Isso aí seria o certo. Então, não acontece. As pessoas têm o hábito já de fazer check-ups médicos para saber como é que está a saúde. Vão ao dentista, às vezes, fazer uma limpeza, fazer um cuidado para não ter a cárie. Mas ninguém vai a um psicólogo para ouvir se está tudo bem, se está tudo legal e não precisa. Né? Então, eu acho que a palavra prevenção é a palavra do futuro. Prevenir uma doença é muito mais fácil do que tratar uma doença. Ok? Só que tudo depende. Depende de como que seu filho está desenvolvendo. Está desenvolvendo bem, está indo bem na escola, está indo bem no social. Você está vendo essa criança desenvolver. Não
tem necessidade mesmo. Você está vendo que está tudo ok. Sim. A hora de buscar ajuda, a hora que ele dá os primeiros sintomas de que algo não está legal. Agora, um filho, quando ele é criado numa estrutura bacana, gente, mesmo que ele vá experimentar ali o caminho errado, não passa da primeira experiência, ou segunda, ele mesmo vê que está errado, porque ele já estudou aquilo a vida inteira. Ele já sabe que ele está fazendo alguma coisa errada. E eu sou aquela mãe, e aí lá em casa os meninos, né, já me conhecem, eu sou aquela mãe da oração, né? A mãe da oração, o que você não descobre lá fora, o Espírito Santo te conta. Não tem jeito. Então, eles tentam fazer escondido, mas na hora que eles assustam, eu estou em cima, porque eu já vi. E não foi porque eu vi, porque às vezes alguém conta, mas esse alguém já veio inspirado pelo Espírito Santo. Ou às vezes o próprio Espírito Santo fala comigo. Está acontecendo isso com o seu filho, aí eu já vou em cima. Mas como é que você sabe isso? Porque o Espírito Santo me contou. Que muitos consideram como sexto sentido, né? Tem algo de errado. Vai além um pouquinho de sexto sentido. Porque quando você é uma pessoa de muita oração, quando você é uma pessoa que está em sintonia com Deus... Você percebe os sinais. Deus te fala claramente ao seu ouvido. Você escuta a palavra de Deus, porque você está acostumado a ouvir Deus todos os dias. Então, Ele te conta, está acontecendo isso. Aí você vai em cima. Mas como você tinha como saber isso? Não, ninguém me contou, o Espírito Santo me contou. Aí eles olham e falam, uau, como assim? Como assim? Isso não é adquirido assim. Sim. Isso é adquirido ao longo da vida. Criança faz parte de uma vida de oração, então você precisa orar, precisa rezar para você chegar nesse nível. Mas eu só vou te dizer que seus filhos só vão rezar e orar quando eles verem vocês orando. Os pais são um exemplo. Os filhos não fazem o que você manda. Eles fazem o que eles te veem fazendo. Você quer que seu filho aprenda a ler? Comece a ler. Quer que seu filho aprenda a, sei lá, trabalhar, ser honesto? Seja honesto, trabalhador, sério. Né? Aquela mãe que está em casa fazendo... Peraí que eu vou responder. Aquela mãe que está em casa fazendo a comidinha gostosa, vai ter uma filha que faz a comidinha gostosa. Sim. Entendeu? Que cuida do marido dela com o mesmo zelo. Porque ela aprendeu vendo. Ela não aprendeu obrigada a fazer. Entende? E hoje eu falo que eu tenho uma bênção. Minha casa é uma bênção. Hoje eu comecei a trabalhar tem 2 meses. Então, a minha filha tem 16 anos, eu não precisei mandar, sabe? Brigar, não. Ela assumiu o papel, não. Então, já que eu estou só estudando, eu limpo a casa. E eu posso te dizer, está impecável, como eu tivesse feito. Sim. Eu nunca falei com ela, filha, é sua obrigação a partir de agora. Ela assumiu isso, porque ela está madura o suficiente para entender que eu sou a única que estou com mais tempo livre agora. Porque o papai trabalha, o irmão trabalha, a mamãe trabalha, então é a minha vez agora. Os filhos acabam sendo uma página em branco, né? Um livro em branco. Onde eu achei lindo isso, porque partiu muito dela, não deixa que eu faço. Sim. E a partir da hora que deixa que eu faço, ela está me mostrando que ela está pronta para casar no futuro. Para ser uma excelente esposa. E ali ela viu, ela sabe, ela foi criada no que é certo. Como é uma casa limpa? Porque todos os dias você estava ali e ela vendo. É o que eu estou tentando te dizer. Você ensina muito mais. E aí eu vejo alguns pais até pagando os filhos para limpar a casa. Como assim você está pagando seu filho? Chores. Não estou julgando, tá? Sim. Mas como assim pagando o filho para... Não, nós moramos aqui. E é o papel das mulheres manter a casa cheirosa, aconchegante, limpa. Como é papel do meu filho, que tem 18 anos, ajudar o pai dele com as contas. Pai, o que eu tenho que pagar esse mês? E ele faz isso, gente... Lindo, é lindo. Não, deixa que eu ponho gasolina essa vez, pode deixar. Não, pai, o que você está precisando? Ele vai no supermercado, ele liga, olha, eu estou aqui, o que você precisa aí na casa? Eu nunca pedi. Mas isso não foi assim, isso vem como exemplo. E você entende? De você é homem, o homem é provedor. Na cabeça dele, eu sou um homem agora, eu também tenho que ser o provedor. Vai ser um excelente marido também. Entende? Porque está num caminho de olhar, não é só de falar. E nunca é cobrado, você tem que fazer isso. Entende? Sim. É uma coisa muito natural. Deixa eu ouvir a pergunta da minha amiga ali, que ela já está assim. Não, a pergunta é para os pais que falharam no início e hoje estão passando por algum problema com os filhos, estão sentindo que já não estão conseguindo já manter filhos, que eu vejo muito famílias reclamando de filhos entre 9, 10, 11 anos, antes, na pré-adolescência, já passando por alguns problemas.
como esses pais poderiam buscar ajuda ou qual tipo de atitude que eles deveriam ter para que possa haver essa mudança, se eles estão realmente querendo mudar? Eu vou falar que o primeiro passo é sempre... Quando já chega nesse ponto, o certo é pedir ajuda. Com 9, 10 anos, tá fácil de educar seu filho ainda. Difícil é quando ele já passou dos 14, 15. Adolescente. Aí já está um pouco mais complicado, né? Porque aí ele já está bem estruturado. Tem como recuperar, mas é mais difícil, tá? Eu não estou dizendo que tudo é só terapia, não, tá, gente? Porque senão fala aquela história assim, vai para terapia, tá? É bom fazer terapia, é bom você buscar ajuda. Mas a ajuda, às vezes, está na igreja. Você pode buscar ajuda nas comunidades. E voltando para o que eu comecem pela estrutura. A palavra, né, de Deus nos diz para você construir a sua casa sobre a rocha. Quando você constrói uma casa sobre a rocha, pode bater vento, pode bater terremoto, pode o que for. A casa não cai. Constrói casa na areia, desaba. Então, se os pais estão percebendo que os filhos estão dando problema, está na hora dos pais sentarem um com o outro. Nós estamos falhando. Vamos recuperar. Vamos reconstruir a estrutura da base aqui, porque senão vai desabar. E a base somos nós. Nosso filho ainda é pequeno o suficiente, então está na hora de nós dois, casal, reestruturar essa família aqui. E aí está na hora de pedir ajuda, sim. Porque você pede ajuda e algumas pessoas podem te ajudar. Botar o cimento ali, melhorar o alicerce, botar umas estacas se precisar, arrumar um jeito de organizar. Não adianta pôr o filho na terapia. Porque você vai botar seu filho na terapia, ele sozinho não tem condições de fazer isso. Sim. Ele sozinho não ergue o telhado, ele sozinho não consegue. Você tem que estruturar na mudança familiar. Porque se essa criança está dando problema, provavelmente a família está balançando. É uma resposta, né? A família está balançando, o vento está balançando e a casa está balançando. Não caiu, mas tá sambando. E provavelmente esse adolescente, quando se casar também, vai já vir dessa estrutura. Então, ainda, criança de 8, 9, 10, ainda dá tempo dos pais sentarem. Vamos fazer isso acontecer? Vamos fazer isso dar certo? A gente decidiu ter filho, vamos fazer dar certo? O que a gente precisa mudar? E aí não sabe o que fazer, pede ajuda, estuda. Gente, juro para vocês, não é só para ajudar, é lotado na internet de cursos para pais, livros para orientação familiar. A própria igreja deve ter, né? Vocês aqui, vocês têm grupo de casais? A gente tem encontros. Tem encontros de casais, tem troca ali de partilha. Então, pega um casal da igreja que está estruturado, pede ele, senta aqui, ensina a gente. Vocês fizeram, deu certo, ensina para nós como é que funciona. Porque nem tudo é só profissional. Claro, eu como profissional vou falar, procura um profissional, mas não é só isso. Às vezes não é essa a solução. É aprender mesmo. Liga para o seu pai, para sua mãe, o que vocês fizeram aí que deu errado? Ou o que vocês fizeram aí que deu certo? Eu quero fazer o mesmo. Então, como é que vamos fazer isso dar certo? Eu quero fazer dar certo. Eu já vi muita família que estava quase desmanchando e que resolveu fazer dar certo. Mudou a estrutura e funcionou. Sim. Mudou a estrutura e funcionou. E deu certo, e ergueu, os filhos conseguiram. Digamos que, no caso, as pessoas que se decidem, né? Eu tinha respondido? Deu para responder a sua pergunta? Entendeu? As pessoas que decidem, né, fazer essa mudança. Primeiro, então, conversar entre si. Eu sempre acho que você tem que partir pelo casal. Quando eu estava lá no Brasil, chegava uma mãe para mim, meu filho, vim trazer meu filho, está com esse problema, eu já trazia para ela como é que está o casamento. Aí, na hora que fala do casamento estrutura, isso eu já falo logo, olha, do jeito que está essa estrutura aqui, eu vou trabalhar com o seu filho, vou tirar dinheiro seu por uns 3, 4, 5 anos, ele vai virar adolescente, ele vai continuar te dando trabalho. Sim. Se você não sentar aqui, mais o seu marido, vocês dois, ou um de cada vez, no que seja, para não brigar, e não mudar a estrutura familiar, eu não consigo ajudar seu menino, não. Entende? Sim. Tem que partir dos pais. Tem que iniciar com os pais. Já perdi alguns pacientes por causa disso. Alguns porque ficaram com raiva. Outros porque os pais fizeram a terapia ali e não precisou atender a criança. Sim. E, às vezes, com 4, 5 sessões, os pais mudam a estrutura e já começa a dar certo lá. E aí eu já não tenho paciente mais, né? Bem, eu podia ter ganhado dinheiro, mas eu não quero esse dinheiro. Não é essa a minha ideia. Né? A minha ideia é fazer uma sociedade melhor. Um mundo melhor para se viver.
Agora, tem vezes que não dá, gente. Tem casamento que já acabou mesmo, ou já divorciou mesmo, já tá, não tem mais como. O que dá para fazer agora? Começa pela base de novo. A mãe está educando sozinha. Sozinha, eu estou dizendo entre aspas, porque às vezes tem pai que está separado da mãe, mas que ajuda, né? E aí é legal. Sim. Mas muitas vezes, se a gente vê de realidade, as mães estão lá educando sozinha. No Brasil, então, é o que mais tem. Eu não sei como é que está aqui, né? Porque é do financeiro, mas lá eu vejo muito. Então, eu estou ali sozinha. Tá, você não é o pai e a mãe, não. Mas, querendo ou não, você tem que prover. Sim. Então, o interessante, Érica, é que a família ela não dissolve. Você pode separar, o pai vai ser sempre o pai, a mãe vai ser sempre a mãe, os filhos vão ser sempre os filhos, mesmo distante. Então, tem algumas que situações, sim. Outras, não. Parece bonito. É fácil falar isso, mas não. Eu já vi estruturas bem complicadas. Sim. Desse pai não querer ser o pai, da mãe não querer ser a mãe, ou de colocarem novas pessoas. Eu falo que eu sou essa nova pessoa que está na história. E outras estruturas muito difíceis. Tem pais que simplesmente desaparecem. Não morreram, não, mas desapareceram. Não querem nem... Mas desaparece mesmo. Não tem notícia nem de onde está morando. Não sei como é que é aqui, porque aqui para mim ainda é um pouco novo, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos não tem pouco tempo, mas no Brasil você tem aquele monte de família que o marido veio para cá para prover. O filho nem conhece esse pai, que já tem 10, 15 anos, está aqui. E vai vir até outra família que está provendo lá. Sim. Mas não é o pai. Não, é muito nessa de existe a ex-mulher, o ex-marido, que você não tem obrigação de conversar nunca mais, mas não tem os ex-filhos. Né? Então, mesmo separados, deveria ser. Os filhos ser. São filhos, nasceram, você tem, sim, obrigações em relação a ele. Sim. Nem sempre a pessoa cumpre a sua obrigação. Tudo bem. Agora, não adianta também você fazer de vítima da sociedade. Eu sou assim, porque minha vida aconteceu. Sim. Não é isso, não. Tá, deu errado lá no passado, na minha história. Você começou contando que na sua história deu errado com seus pais. Sim. Tudo bem. Eu sou uma pessoa nova e quero fazer diferente. O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso fazer a diferença na vida da nova geração que vai chegar? Sim. Entende? É uma questão de decisão mesmo. Casamento, para dar certo, é questão de decisão. Porque não é fácil. Tem os dias difíceis para todos nós. Para ele e para a mulher. Para o homem e para a mulher. Tem dia que o homem dá vontade de largar tudo. Tem dia que a mulher está vontade de largar tudo. Porque é difícil demais viver junto. Tem dias muito complicados. Dias da rotina mesmo. Que os dois estão cansados e que uma faísca vira uma fogueira. Sim. Entende? Aí os filhos... É naquele dia que os filhos resolvem dar problema, né? Não, porque eles são um reflexo do que eles já estavam sentindo antes. Eles já estavam gerando um combustível dentro deles. Eles já estavam sentindo o clima. E para viver brigando... Viver um inferno dentro de um relacionamento, às vezes é melhor separar mesmo. Sim. Porque a gente não é a favor do divórcio, né? A Igreja Católica prega sempre o casamento, mas tudo tem que ter um limite. Como é que eu vou viver com uma pessoa que me bate todos os dias ou espanca meus filhos todos os dias? Não dá. Por mais que eu tenha fé. Entende? Tudo tem um certo limite. E a violência é um desses limites. Como é que eu vou viver com uma pessoa que todo dia está com outra pessoa? Sim. Todo dia é uma pessoa diferente. Até a que ponto eu vou viver isso? Eu já tentei. Tem hora que não dá. Que não é perdoar uma traição, né? É uma coisa frequente. Sim, exatamente. Com muita dificuldade. Entende? Então, eu acho que você tem, sim. Casamento é indissolúvel, sim. Às vezes é necessário. O que não quer dizer que tem os que fizeram essa aliança, porque eu falo que a aliança é com Jesus, não é com o mundo, vai viver sozinho. Você não tem que casar com outra pessoa porque você separou. Exato. Você fez um compromisso com Deus. Mas não necessariamente tem que viver com essa pessoa, né? Talvez um dia, no futuro, se ela mudar. Não sei. Hoje não está dando. Em muitos casos, você pode até ter uma certa sorte. Em outros casos, você vai só trocar o problema. Você vai trocar de problema. Vai trocar de problema. Sim. Exato. Muitas vezes, sim. Melhor resolver porque o problema que eu já tenho. Mas, assim, uma experiência que eu tenho de vida. Isso não é de psicologia nem de nada. Sim. Sacramento é bênção. Tem muito casamento se dissolvendo porque não sacramentou. Perfeito.
Tem muito casamento, casou no civil, tem não sei quantos anos casado, vive bem, mas está balançado. Às vezes, um sacramento muda tudo. Sacramento é vida. Casamento é essa. Tem que ter. Não precisa fazer festa grande, não precisa fazer muita coisa. Mas vai até o padre, faz o sacramento. Sim. O interessante é isso, né, Érica? Eu que decoro festas, né? Já, quer dizer, decorava, tá? Eu que trabalhei no ramo de decoração de festas. A gente via muito essa preocupação de dar aquela festa, sabe? Ou dos pais virem. E muitos... Esse também era um grande fato que impedia a pessoa também. De, não, vai ficar muito caro. Então, aí quando vinha a pessoa... Eu vou te dizer que a festa é a cereja do bolo. Exato. Não é o bolo. O casamento é uma aliança entre um homem, uma mulher e Jesus com seu sangue. Ela não deve ser focada na festa que vem depois do casamento. A festa que vem depois Sim. Pode nem existir. Ou, sei lá, pode ser um almoço em família dentro da sua casa mesmo. Sim. Não tem que ter uma festa, mas o sacramento tem que ter. Necessário. O sacramento é a base, é a estrutura. Porque a hora que você põe Jesus ali, aí nós vamos falar da prosperidade. Sim. A prosperidade começa quando Jesus entra. Jesus é aquele que multiplica o pão. Então, o homem é provedor porque tudo que ele traz rende. Quando você tem sacramento, toda a sua casa é farta. Tudo que ele põe a mão funciona. Tudo fermenta. Entende? Prosperidade vem daí. Porque você quer fazer sozinho, você quer amassar pão. Sim. Não sai do lugar. E é interessante, como ensinar os filhos se a gente não está, né, corrigindo essas questões, até como receber a comunhão. Muitos casais, né, não recebem a comunhão. Aí você quer que seu filho vai usar isso aí. É isso aí. O sacramento não precisa da festa. O sacramento precisa de um padre e de algumas testemunhas, porque é obrigatório pela igreja. Sim. Acho que é uma ou duas, não sei como é que é. Está funcionando, porque, né, cada paróquia tem sua estrutura. Sim. Então, é só isso que você precisa. O resto todo é bom. Gente, é bom. Eu fiz a minha festinha. Sim. Mas eu juro para você, eu fiz uma festinha na casa da minha mãe. Sim. Com tudo simples. Comidinha feita ali no fogão mesmo. Existe também a renovação das bodas, né? Então, eventualmente, se você conseguiu estrutura para poder fazer essa festa que você sempre quis, sempre sonhou, problema. Daqui 5 anos, 10 anos, faça essa sua festa. Na verdade, é um sonho que é desnecessário. Sim. Porque a verdade, o que precisa, é o sangue de Jesus ali. Perfeito. Entende? Esses dias eu estava assistindo uma palestra de um bispo. E ele estava falando sobre essa aliança. Ele estava trazendo a parte do sangue de Cristo, né, da aliança que ele fez, porque o povo antigo, a aliança que ele tinha com o povo de Deus tinha com Deus era através do sangue. Então, eles matavam cordeiros, bois, né? E aquele sangue era a aliança. E Deus prosperava, dava, fazia tudo em troca do sangue. Mas Deus, na verdade, nunca quis esse sangue. Ele nunca nem precisava desse sangue, mas era algo concreto que as pessoas precisavam. Porque eram pessoas primitivas, que necessitavam do concreto. Jesus, daqui para cá, Jesus foi esse cordeiro único. Quando ele derramou esse sangue já é um sangue derramado de uma vez por todas, para parar o sangue. Nunca mais se precisou matar novilhos ou carneiros ou algo para você. Jesus veio trazer uma história completamente diferente. Ele veio trazer uma aliança muito mais voltada para a fé, muito mais voltada para o batismo. Então, ao invés de sangue, eu tenho água. Eu tenho sangue e água. Mas não é qualquer sangue ou qualquer água. É aquele que jorra do coração de Jesus. Então, é tudo muito perfeito. A nossa igreja é muito bonita. E a hora que você vai lá e faz um sacramento, todos eles são alianças. Então, quando eu faço um batismo, eu estou fazendo uma aliança com Deus. Que aquela criança vai crescer com Deus. E eu tenho a responsabilidade de ensinar Deus para ela. Quando essa criança faz a primeira comunhão, ela começa a assumir a primeira responsabilidade dela. De não receber Jesus em pecado. Então, ela já começa a não pecar. Porque ela já está aprendendo o que é o erro. Mas os pais têm que ainda nessa obrigação. Quando ela crisma, ela está reforçando que é isso que ela quer. Que ela quer continuar essa aliança com Deus. Ela vai continuar dentro dessa aliança. Mas já é um adolescente. Esse adolescente já tem que saber o que quer. Como eu vou servir, como eu vou ajudar e como eu vou seguir com Deus. E aí você vem para o próximo.
Ou eu vou para a ordem, ser padre e freira, ou eu vou casar. Mas como a gente está falando de famílias e casamentos aqui, adianta eu juntar? Se eu não sacramentar, não adianta. O importante ali agora é botar a aliança. Concluir toda a aliança que eu comecei com Deus lá quando eu recebi a primeira água. A próxima aliança é no sangue. A primeira foi no batismo, na água. A próxima é no sangue, é no sacramento. É uma aliança. E essa aliança é forte. Por isso ela é insolúvel. Entende? Sim. E aí, claro que é o que eu estou te falando, isso é uma responsabilidade, né? Se o outro não quer, não adianta eu morrer de orar se o outro não quer. E também não adianta fazer uma festa linda para separar daqui a um ano. Sacramento é estrutura. Eu vou fazer de tudo para dar certo. E o outro tem que fazer a mesma coisa. Né? Eu não vou ser feliz, eu vou fazer você feliz. Eu não penso em mim, eu penso em você. Eu não vivo para mim em momento algum. Eu, Érica, não vivo para mim em momento algum. Eu já acordo de manhã em oração. Eu vou fazer os meus trabalhos todos voltados, pensando na minha família. Meu tempo inteiro, meu pensamento, não importa o que eu esteja fazendo, está em Deus, em primeiro lugar, e segundo, a minha família. Como eu posso fazer algo melhor pela minha família? Você mencionou, Érica, sobre a questão da catequese e os sacramentos, né? E às vezes a gente vê-se na catequese, onde ali a professora de catecismo ela tem 1 hora, uma vez por semana, para poder dar uma estrutura. E às vezes os pais acham assim, não, meu filho já está fazendo catequese, eu não preciso fazer o que eu vou ensinar e falar. O que eu vou te dizer é uma pena. Não só as orações, né, que muitos nem sabem. Eu, como catequista, vou te dizer, é uma pena. É uma pena. Na verdade, aquele tema da semana da catequese é para levar para casa, para trabalhar a semana. Geralmente ele está coincidindo com a missa do domingo ou com o tema próximo do dia. Bom, por exemplo, nós estamos na semana próxima da Páscoa, então nós vamos ter que trabalhar um tema voltado para a Páscoa, entendeu? Sempre volto para o Natal ou para o Corpus Christi. Então, sempre um tema voltado para aquilo. Tá? Então, quando você monta uma catequese e bota ali um tema, aquele tema é para trabalhar a semana. Mas quem vai trabalhar a semana é os pais, gente. Ali é 1 hora. Por essa 1 hora, a professora vai introduzir o assunto. A criança vai sempre voltar para casa, você tem que perguntar como é que foi a catequese hoje, o que você aprendeu lá? Ah, a professora falou isso. Eu sempre, como eu fazia catequese, eu fazia de adolescente, eu estava na turma de crisma, não estava na turma das crianças pequenas. Então, a turma de crisma já tem um pouco de responsabilidade sozinhos de fazer. Então, eu sempre entregava para eles alguma missão durante essa semana, a leitura da semana é essa. Vocês vão ler, reler, meditar, pensar e falar sobre isso aqui na semana que vem. Que vocês, né? Eu sempre dava ali os 10, 15 minutos para eles falarem o que passou a semana. Agora vamos começar um tema novo. Ok? Então, as crianças pequenas têm que levar para casa. A catequista tem que mandar para casa alguma coisa mostrando ao pai qual é o tema. Ou um versículo. Ou manda no WhatsApp, gente. Hoje em dia está tão fácil, né? Manda no WhatsApp. O tema da semana é tal. Capítulo tal da Bíblia lá. Tal, direitinho. Os pais têm uma semana para trabalhar aquilo ali. Trabalhar a palavra. E a palavra tem que ser lida, falada, relida, ensinada no dia a dia, mostrado como acontece ali no dia a dia. Né? E aí a criança vai aprendendo na vivência. Entende? Sim. E eu tive muitas oportunidades de ensinar aos meus filhos coisas práticas. Porque, às vezes, você sabe, eu vou falar isso porque eu vivi isso, outras pessoas também talvez já viveram. Sabe quando você está com uma conta para pagar e você não sabe de onde vai tirar o dinheiro? Você não tem aquela situação, fala assim, meu Deus, eu tenho uma conta alta amanhã, eu não consegui ganhar o suficiente, eu não tenho como pagar isso. Aí você ora. Aí o certo é você tem filhos, dependendo da idade, compartilha com seus filhos. Né? Compartilha com eles, seus filhos, eu estou com um problema, eu tenho uma conta amanhã, o valor é X, eu não tenho esse dinheiro. E eu estou orando hoje por isso. Vamos orar junto? Aí você envolve o seu filho na oração. Depois você vai envolver o marido, nós vamos orar juntos. No outro dia o dinheiro aparece. Como é lindo isso. O dinheiro aparece. E aí você fala assim, mas como? Sim. Entende? Como? Parece exato. Aí eu chego em casa assim, toda orgulhosa. Gente, lembra que a gente orou ontem aqui, ó? Paguei a conta.
Sabe como é que eu paguei? Era Entrou isso. providência. Sim. Aí os meninos, uau, isso é prática da fé. Ah, sabe aquela pessoa doente que a gente estava orando, filho? Tá ótima, sarou. Entendeu? Uau. E aí você vai todo dia ali, ensinando e orando, ensinando e orando. É no dia a dia. Mas eu tô falando, é isso, uma estrutura familiar, tá vendo? É os filhos em oração, o marido em oração. Sim. Tudo o que eu vou fazer, mas o meu marido, a gente ora primeiro. Entendeu? A gente vai comprar um carro. Nós estamos querendo comprar um carro. Vamos orar e perguntar a Deus se está na hora de comprar o carro? Ou qual carro a gente vai comprar? Entendeu? Nisso tudo, Érica, pensar sobre a questão do tempo, né? O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Então, Você só tem o tempo. O que mais que você tem? Exato. Mais Fala para nada. mim o que você realmente tem. Nada. Tempo. O que eu vou levar Tempo de comigo? vida. A única coisa que você tem é tempo de vida. Sim. E o minuto que passou já era. Você só tem daqui para frente. Se você não tem mais nada, dê o que você tem. Sim. Doa o seu tempo para ajudar pessoas, doa o seu tempo para os seus filhos, doa o seu tempo para o seu marido. Sim. Aquele tempo que você está fazendo uma comida ali, ainda que seja na rotina, e a rotina é cansativa, eu estou dando o meu tempo para fazer isso. Eu vou fazer qualquer coisa? De qualquer jeito? É tão precioso o meu tempo. Se eu estou pondo o meu tempo aqui, eu tenho que pôr tempero, e o melhor tempero. Não é qualquer tempero. Tem que ficar perfeito, porque o meu tempo está aqui. E o tempo que eu estou vivendo é só o que eu tenho, porque eu posso não estar viva amanhã. Se for minha última refeição que eu estou preparando, eu morrer no meio da noite, meus filhos vão lembrar da comidinha da mamãe? Ou vão lembrar que eu fiz uma gororó bonta de qualquer jeito com raiva? Cada refeição pode ser a última. Cada dia pode ser o último. Viva ele intensamente. Você só tem tempo. Não tem mais nada. Entende? E é a coisa mais preciosa que você pode dar para um filho. Não tem nada mais precioso do que isso. Né? E para o marido também. Sim. Porque dar o tempo seu para ele é importante. Acaba sendo um ciclo, às vezes, da gente, né, como os pais, tenta dar coisas porque não consegue dar o tempo. Tenta suprir de outra forma, sendo que... Coisas são só Coisas. A nossa felicidade não pode estar baseada em coisas, em situações, em pessoas. Sim. Tudo isso acaba. O que realmente permanece é eu e Deus, porque isso é a coisa mais importante, Deus acima de todas as coisas, e eu com o outro. O que eu estou levando de experiência, de vida com o outro? E essa experiência tem que ser única, intensa, forte. E o que eu estou deixando de mim? O que eu estou deixando de mim? Eu tenho que deixar o máximo, o melhor. Entende? Minha última gotinha de força, de energia, é do outro, não é minha. Porque se for minha, pode ser meu último dia. E é o último dia de muitas pessoas, né? Tem muita gente, hoje em dia, então, tá, né, morrendo muita gente jovem. Nós temos visto muitos casos aí de pessoas jovens morrendo. Sim. Então, se for a sua vez? O que eu deixei? O que realmente ficou quando alguém for lá no seu velório falar de você, né? Não adianta ir lá falar, era uma pessoa maravilhosa. Era maravilhosa mesmo? Fazia mesmo? Se dedicava mesmo? Sim. Era real aquilo que as pessoas estão falando sobre você? Pensar também na questão da gratidão, né? Porque só o isso fato aí, de isso acordar sempre. no outro dia, ganhar Isso mais é um dia. Isso é sempre. Sempre. Tudo que a gente faz é ingratidão. Porque só o que eu tenho é fé de que eu vou estar viva. Sim. Fé de que eu tenho mais horas de vida. Fé que eu podia sair da minha casa e chegar aqui. Fé de que eu vou chegar em casa e não vou voltar. A gente tem um trânsito aí tão intenso, quantas pessoas não chegam. É isso. É uma fé. Sim. E com isso a E gente dar- valoriza muita coisa na nossa vida, A né? nossa vida. A nossa vida. Muita gente hoje não teve a oportunidade Não de teve ter acordado. oportunidade. Tem gente que até está acordado, mas está numa situação tão ruim. Sim. De saúde, de tudo. Agradeça, seja grato pelo que tem. Às vezes até quem não tem saúde tem que ser grato. Porque ainda está vivo, tem tempo de vida. Sim. Agradecer todos os dias, viver todos os dias. Viver intensamente todos os dias. E sim, gente, casamento precisa estruturar. Família precisa começar na base. Aqui nos Estados Unidos a gente tem uma grande parte das famílias que trabalham na construção civil.
Então, nós temos pessoas, homens e mulheres, que entendem de obra. Então, nós vamos falar de obra. Gente, não dá para construir parede, telhado sem alicerce. Sim. Se não começar a fazer a rocha no chão, botar cimento, fazer aquilo ficar duro e firmar, vai cair. Sim. Vai cair. Então, um bom casamento e para os filhos e para tudo dar certo, tem que começar por aqui. E eu não conheço uma estrutura melhor que um sacramento, não. Sim. Se existir, ainda eu quero conhecer, mas até hoje eu não conheço. Sim. Porque o sacramento traz vida. O casamento sacramentado, ele é outro casamento. Ele é forte, ele é firme, nada destrói, as coisas vêm, os problemas chegam, nada abala. E você vai vendo, as outras pessoas vão vendo que você vai prosperando. Tudo que você vai fazendo vai dando certo. Nossa, mas tudo dá certo para essa pessoa também, né? Para ela é ótimo, tudo dá certo. Dá certo minha bênção, porque eu estou na oração, porque eu estou no sacramento, porque eu estou com a minha casa na rocha. Sim. Entende? Por isso que está dando certo. Sim, perfeito. Né? E é assim que vive. Sim. É assim que vive. Como que acontece, Érica, na prática, o acompanhamento psicológico e também a mentoria de um coach, por exemplo? Eu vou falar Liguei para a Érica. E aí? Como hoje é minha licença de coach, então eu sempre vou voltar para ele. Sim. Né? Então, é isso. Neste momento, eu estou trabalhando só aos sábados. Okay. Tá? Na parte da manhã, eu tenho atendido só online, meus pacientes do Brasil, que eu ainda tenho. Sim. Na parte da psicologia. E a parte da tarde eu vou nas casas das pessoas, porque eu não tenho um local meu na minha casa para atendimento. Tá? Então, eu vou até as pessoas na casa delas. E eu só tenho sábado mesmo. Então, nesse momento, eu não estou tendo muito, não. Dá, às vezes, para abrir uma exceção. Mas aí eu vou falar a exceção da exceção mesmo, muito conversado, para a noite. Sim. Depois do serviço. Mas é mesmo um caso que não tem outro jeito. Porque a minha família, o meu tempo é um momento importante para mim, chegar em casa e dar atenção para a minha família. Então, eu só vou sair disso se for uma coisa assim, bem mais séria, sabe? Sim. Em geral, é sábado, que é o tempo livre que eu tenho, que é onde eu consigo ajudar as famílias, conseguir sentar, estruturar. A gente começa a partir do coach, sim. Que ele vai trazer toda a estrutura de base. Mas eu não falando de coach, gente, não me procure se você está querendo enriquecer, fazer aquele coach aí sabe? Eu vou falar sempre de prosperidade, que é importante, mas a prosperidade que vem de Deus, do pão que é multiplicado através do sacramento, daquilo que é bênção. Sim. Eu trabalho com o coach, mas o coach cristão, tudo está baseado na palavra. Sim. Ok? Na formação de famílias. Formação de famílias. Filhos são bênçãos. Hoje, a quantidade de casal que não quer ter filho, que só quer ter cachorro, tá assustador. Sim. Assustadores. O famoso pai de pet. Não tem nada contra os pets, tá? Sim. Amo pet. Você já viu como eu amo os pets, mas... Bem, aquele é um amor. Filhos é outra coisa. Filhos é outra história. No caso, digamos assim, ok, estou com um problema com a minha filha adolescente. E aí, entro em contato com você para fazer o acompanhamento. Você começa pelos pais primeiro? Eu vou ouvir os pais. Primeiro começa com os pais. Primeiro passo, eu vou ouvir os pais. Independente se é adolescente, se é criança, sim. Eu vou ouvir os pais. E nesse momento, ouvindo os pais, eu vou tentar identificar os primeiros problemas da estrutura da família. Sim. Eu vou te falar o que é um problema da criança. Aí vai ter que ser psicólogo mesmo, e eu não estou habilitada aqui para isso, tá? O que é um problema da criança? A criança foi abusada. Sim. Uma criança que sofreu um abuso, ela tem um problema pessoal dela. Aquela criança precisa de atendimento. Sim. Eu estou falando de criança, estendendo ao adolescente, tá? Aquela criança tem um problema específico de saúde. Aquela criança precisa de acompanhamento. Você tem um filho autista, ele faz acompanhamento, com certeza. Sim. Entende? Você tem coisas da própria criança que são dela, de dores dela, que precisam ser tratadas, sim. Uma criança que sofreu um trauma, você teve um acidente de carro, o carro capotou, a criança ficou traumatizada. Sim. Ou até uma separação também. Que seja. Mas você entende que uma separação ainda dá para trabalhar primeiro os pais, para depois você chegar na criança. Sim. Mas às vezes a criança tem um trauma dela, pessoal. Entendi.
Entende? Aí você tem que começar pela criança, porque a situação é diferente. Mas na maior parte das vezes, o problema é familiar. Aí quando você resolve a família, a própria criança resolve. Você estrutura a casa, a criança fica bem. Entende? Sim. Porque ela vai se adequar ali a uma nova estrutura. No início, talvez a criança tenha algumas dificuldades, mas no geral. Né? Agora, tem muitos casos. Eu já atendi casos, por exemplo, de criança que não quer ir na visita do pai na guarda. Tinha um caso assim no Brasil, e aí é um problema da criança. Porque o pai tem ordem judicial para ir lá pegar, ele chega na porta e faz questão de pegar, a criança não quer ir. Mas ela é obrigada a ir, isso é um problema dela. Claro que a gente conversa com esse pai, claro que a gente conversa com essa mãe, mas, na verdade, essa criança está com um problema. Por que ela não quer ir? O que está acontecendo lá? Aí você vai trabalhar com ela a importância de ter convívio com os dois. Da ouvir dela se algo lá está muito ruim, passou do limite. Sim. Essa criança está com um problema. Mas é exceções, tá? A maioria das vezes os problemas são dos pais. Entende? A maioria das vezes o problema é dos pais. Os pais precisam primeiro começar deles, aí da parte deles a gente escuta os filhos. Aí você começa uma terapia familiar, né? Um problema, uma coisa meio familiar. Todo mundo tem que participar junto. Sim. Uma estrutura. No caso dos jovens, que hoje a gente vê muito o se cortar, o suicídio, a busca para parece que esse castigo, É o que eu vou se te dizer, autocastigar, o que eu vou te né? dizer que aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem que procurar um profissional. Sim. Não dá para... Nem no Brasil não dá, tem que ser profissional, né? Então, aí a busca aqui tem que ser direta com o profissional. Não dá para você tentar alguma coisa quando já chegou nesse ponto, sabe? O que dá para fazer antes é estruturar a casa. Quando já chega nesse ponto, tem que ter um atendimento, tem que ter... Aí você tem que envolver todo o profissional, principalmente para as leis aqui e tudo mais. Sim. Aí já a história já muda muito. Verdade. Entende? Sim. Então, aí não dá mesmo. A estrutura que dá para ainda para ser feita é essa que dá para consertar. Conversar, ler a palavra, estudar, entender, criar estratégias, montar estratégias. Perfeito. Entende? Para poder fazer dar certo. E como que as pessoas fazem para te encontrar, Érica? Então, linda, eu posso deixar com você um telefone de contato. Tem um Instagram? Tenho tudo. Instagram, Facebook. Meu Instagram está desatualizadíssimo. Sim. Não estou me importando com ele nesse momento da minha vida. De verdade mesmo, eu tenho usado muito pouco as redes sociais. Okay. Uma coisa ou outra ali, mas o mínimo do mínimo mesmo. Porque, na verdade, a minha família hoje ainda é prioridade para mim. Estou com filhos adolescentes, estou num país novo, estou aprendendo uma língua nova. Tem tantas outras coisas importantes que ficar em redes sociais neste momento não está com prioridade. Costumo nem passar mais uma semana sem abrir. Postar, então, tenho postado muito, não. Sabe? Tenho mantido um pouco da distância. Mas eu abro pelo menos uma vez no dia para ver se tem mensagens. Então, as mensagens eu respondo. Porque eu acho que a pessoa, o pessoal... Eu vou estar sempre ali para as pessoas. Então, pode deixar mensagem no Instagram, no Facebook. Eu vou ler, vou mandar mensagem. A gente vou coloca responder. também seu telefone. Você pode na colocar tela. um telefone. Vou estar... Trabalho o dia todo, tá, gente? Não tem muito tempo, mas no horário de almoço, ou no fim do dia, no fim de semana mesmo, que é o horário que eu estou em atendimento, eu respondo. É um prazer. Perfeito. Queria fazer um ping-pong com você. Ping-pong, vamos lá. E... Engraçado que eu não te falei a respeito disso, né? Não, vai tem ser problema aqui não, vai cru. Se eu não souber, eu falo, não sei, ué. Eu sou obrigada a saber tudo. Érica. Aqui eu sou muito legal, só eu não sei, ninguém é obrigado a saber tudo. Sim. Primeiro, queria falar que foi muito lindo o acompanhamento que você fez com a gente lá, né? Você veio e palestrou pra gente. Gente, eu amo fazer palestra. Olha, eu amo fazer palestra. Sempre que precisarem, pode me convidar. Sim. Eu me organizo com o meu tempo. Você vai voltar aqui pra gente. Tem muitos temas. Eu organizo o meu tempo, eu venho. Eu gosto de falar para as pessoas, eu gosto de orientar as pessoas. É algo que eu faço muito mais de doação mesmo, de amor. Porque eu falo que a psicologia está em mim, em quem eu sou. E falar para as pessoas, ajudar as pessoas é um objetivo de vida. Né? Que é cristão, mas é de vida.
Então, a única coisa que eu posso fazer da psicologia aqui nos Estados Unidos é falar de graça, falar e palestrar não é proibido. Então, essa Érica ainda está disponível. Qualquer hora que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Eu acho tão maravilhoso o direcionamento, a palestra, sabe? É engraçado que às vezes tem palestrantes, né? Palestras que eu escuto 2, 3 vezes e parece que cada vez que eu assisti eu extraí uma coisa diferente. Então, eu acho tão importante as pessoas que fazem esse papel, porque cada vez mais as pessoas conseguem evoluir ou pensar num problema que ela nem tá vendo, sabe? De si próprio e do outro. O cérebro é incrível, né? Sim, ele não para de incrível. fazer conexões. Então, você escutou uma coisa uma vez, quando você vai ouvir de novo, você vai ouvir coisas diferentes, sim, porque você fez conexões diferentes. Sim. Você vai entender ou ver algo que você não tinha visto. E aí eu vou trazer para você a importância de ler a Bíblia. Porque toda vez que você lê, você vai entender algo diferente. Você pode ler a mesma coisa todo dia. O mesmo todo versículo, dia né? você vai ver algo diferente. Sim. Então, como a gente está sempre em evolução, gente, deixo isso de coração para todos vocês. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Ela nunca esteve tão atual. Sim. É o livro mais atual que existe. Tudo que está ali é verdade, está acontecendo agora. E você pode ler todos os dias. Perfeito. Então tá. Quero saber um santo. Ai, nossa, tem que ser só um. Eu vou ficar com São Francisco, mas São Francisco de Assis, São Francisco Xavier. Mas eu gosto muito também do Santo Antônio, que eu acho que eles têm muito em comum. E vou trazer a Santa Rita, que eu sou batizada da Igreja Santa Rita. Então, nós temos uma paixão meio assim, né, de amor da primeira infância. Mas aí vem tudo junto, tá? Eu fui batizada numa igreja de Santa Rita por um frei franciscano. E estudei uma vida inteira numa escola franciscana, com freiras franciscanas. Sim. Então, Santa Clara, São Francisco, estiveram sempre presentes na minha história. Então, você estudou em escola católica? Do pré até o final do 3º ano, escola católica, e vim de base católica mesmo. Então, assim, era todo... Santo Antônio, São Francisco, então, São Francisco, talvez ele esteja no topo ali pela ensinamento de palavra de vida, né? Mas vem da minha vida inteira, porque meu batismo, quem me batizou foi um frei franciscano, né, com roupinha marrom, tudo bonitinho. Então, eu tenho toda uma história aí. Sim. Eu gosto de São Francisco. Um século. Um século atual, agora. Hoje. Não tem que voltar no tempo. Na verdade, o passado ele vem trazendo muitos ensinamentos. O futuro não existe. Né? Ele vai sendo feito por todos nós a todos os dias. O importante é o tempo, o momento agora. O que eu tenho de vida é hoje. Sim. Tudo que vier do passado, ele vem como aprendizado. E aí eu vou trazendo a Bíblia, inclusive né? o nosso, Falei né? da Bíblia. A Bíblia vem escrita não só lá. dos séculos, mas o nosso, a como palavra de Deus aprendizado. está sendo escrita, né? Sim. Milhões de anos. Nunca esteve tão atualizada. Então, tem toda a história do passado. Mas um tempo é hoje. Um apóstolo. Ai, nossa, são tantos também. Vou respirar, assim. Hoje eu vou ficar com São João. Mas eu gosto de todos. Muito carinho. Estou numa igreja de Santo Andrew. Estou conhecendo um pouco de Santo Andrew, né? Conhecendo um pouco da história dele, muito bonita também. Eu vou ficar com São João. Eu tenho uma história... Aí, se eu vou contar a história, ela é longa, gente. Não está aqui. Mas eu tenho uma história linda. Dá uma resumida. Eu vou dar uma resumida. Voltar, você vai ter que contar. Eu vou resumir ela para você. Eu estava num momento muito intenso da minha vida de oração. E uma palavra foi revelada para mim. E eu ainda estava conhecendo um pouco melhor a Igreja Católica. Uma palavra foi revelada para mim através de uma pessoa dentro da Capela do Santíssimo. E essa pessoa saiu de lá assim. O que eu falei? Eu não lembro. Né? Então, quem é da renovação sabe o que é isso. Fui ver de novo essa palavra num momento em oração pessoal com Deus, e essa palavra voltou a ser revelada para mim, e ela veio muito clara, que eu escutei, foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus falando para mim, 1 João 4. Falou claro para mim. E aí eu fui ao São João e li essa passagem. E nessa época eu já estava conhecendo muito a Bíblia, eu fui no João apóstolo, de repente eu não, agora né? Eu fui lá. Você pode ler, ela é linda. E aí... E aí eu só vou voltar onde que tinha assim, essa pessoa que me falou dessa palavra lá no Santíssimo, falou que me viu casando. Nessa época eu ainda era solteira, eu estava orando para me casar.
E aí, enfim, essa palavra veio, eu li, mas ela ficou guardada, também não me preocupei muito com ela, não. Sim. E quando eu fui me casar, né, para montar toda a igreja, fazer o convite e tal, me pediram um versículo, me dá um versículo, Sim. seu casamento. Aí eu olhava lá, não sei na internet, nada, eu não, peraí, vou orar, gente. Não é, o meu caminho sempre foi de oração, para tudo eu vou orar. Sim. Eu também apressar, não. Fui para o meu quarto, orei. Primeiro João 4. Aí, mas não é João de evangelho, não. É lá no finalzinho, pertinho do Apocalipse. E claro, Aí, você vai ler, né? Tia vai ler para nós. Podemos ler. E aí, quando eu orei, essa palavra voltou a ser falada para mim, e é ela que está no meu convite de casamento. Okay. E é uma palavra que foi profetizada 3 anos antes. Sim. Que eu ia casar, eles estavam me vendo casando com essa palavra. Eu não podia ter outra palavra. O meu sacramento veio através dessa palavra, que foi profetizada 3 anos antes. É uma palavra muito bonita, ela vai ler e você vai gostar. Tá, então tivemos uma pausa para pegar a Bíblia e pegar o óculos para a gente poder ver esse versículo. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós. Acho que eu parei aqui. Tá. Eu acho que o versículo que está no meu casamento foi algo bem assim. E aí, a história, igual eu estou te falando, a história é longa, eu vou ter que vir contar ela para vocês com calma, porque é tão grande, gente, a minha história de amor, que meu casamento não veio do nada, meu casamento veio de profecia. Sim. De amor a Deus e profecia. Então, ele foi profetizado lá, ele veio com a palavra, e aí, quando fala desse amor aqui, ele vem trazendo um amor muito perfeito, e quando eu falo do Espírito, eu teve um derramamento do Espírito tão forte no meu casamento, tão forte, todas as pessoas choraram, gente, sem exceção. Desceu aquele dom de lágrimas tão forte no dia do meu casamento que o padre chorou. Foi tão intenso assim meu casamento, tão forte, que o padre desceu lágrimas assim, no olhinho dele, que não foi meu, foi o Espírito Santo que fez. Sim. Eu vou faltar para você que é do marido da música, né? Gente, eu não canto, não, nunca cantei na vida, nem no chuveiro. Sou desafinada no mundo. Deus me pediu para cantar no meu casamento. Sério? Me pediu 5 dias antes. Quando eu falei com o pessoal da música, eles quase infartaram. Quando foi ensaiar, eles olharam para mim, você tem certeza? Que música que você cantou? Agora eu fiquei curiosa. Eles olharam para mim, você tem certeza? Vai poder Eu dar falei, uma não tem palhinha. não, irmão, mas Deus está me pedindo. E eu vou obedecer. Tudo que ele me fala no ouvido, eu obedeço. Sim. E na hora que eu cantei, eu não sei de onde veio a voz, não era eu que estava cantando. O Espírito Santo falou e cantou em mim, e a igreja inteira chorou. E o padre tinha falado comigo antes que não ia me dar comunhão, porque eu tinha pedido ele para me comungar, porque já tinha 2 anos que eu estava morando junto, e eu não estava comungando. E aí eu pedi a ele para me dar a comunhão no dia do casamento, e ele falou, não, você vai vir na missa no dia seguinte. Eu falei, tudo bem, né? Não é não, ele tem que pedir, ele te pede. Se o padre fala, não, eu te aceito. Nessa hora que ele chorou, ele falou assim, olha, você me fez um pedido, e neste momento o Espírito Santo está me pedindo um sim. Eu vou abrir aquilo ali, nós vamos comungar agora. Sim. E me deu a comunhão no dia do meu casamento. Foi algo assim, que ele fez no improviso, no choro, na lágrima. Sim. Então, o meu casamento todo foi de Deus. Né? Eu precisei morar só com ele, eu não queria morar junto, porque eu já estava em oração, mas foi necessário por causa dos filhos, os meninos precisavam de mim, não dava para esperar, né, todo o processo. E assim que a gente pôde, né, estava tudo certo, a gente foi para a igreja sacramentar, e foi tudo perfeito. Desde essa palavra. Então, por isso que a palavra faz sentido quando eu te conto a história. Sim. Porque é um amor, mas é um amor do Espírito. Sim. Deus amou primeiro. E é aí que eu vejo a prova do amor, quando o Espírito Santo está em nós. É essa palavra. Perfeito. Você entende que aí ela faz mais sentido quando você lê? Que você fala, isso aí, num negócio de casamento, nada a ver. Tem tudo a ver com a minha história de vida. Sim. Né? Então, Deus profetizou para mim lá atrás. E é lindo essas coisas. Quando você anda com Deus, tudo é lindo. Perfeito. Uma virtude. Ai, vamos respirar assim. Nossa, uma virtude. Você está me apertando bem, tá? Ping-pong difícil. Mulher virtuosa, né? Quem Mulher encontrará? A palavra de Deus fala isso.
Talvez a oração, a doação. Sim. Talvez neste momento, não vou nem colocar como bondade, acho que bondade entra. Mas a doação, eu entraria talvez como uma virtude. Eu estou pronta para me doar. Sim. Para Deus. A vida toda é assim, né? Para Deus e tudo aquilo que Ele quer de mim. Sim. Para o que Ele quiser. Sempre. Faça-se em mim a sua vontade. Sua vontade. Perfeito. Então é aí que é onde está meu coração, está meu tesouro. Livro. Livro favorito, Esse. a Bíblia. Ok. Não existe outro livro. É o livro dos livros. Posso ler milhões de livros. Nenhum supera o que está aqui. Sim. Mas esse é bom. Muito bom. Para quem Muito quer católico, tem que ler. Quem é Direciona. católico tem que ler. Sim. Porque aí você vai entender que a fé católica está baseada aqui. Sim. E por que eu estou fazendo isso. Então, mas eu fico com esse. Meu livro é a Bíblia Sagrada. Perfeito. Um papa. Ai, eu sou do tempo de João Paulo II. Sim. Sou do tempo dele. Geração Eu sou João da Paulo geração II. de João Paulo II. Eu gosto dele. Sim. Gosto dele. É um santo, né? Tá. Um versículo você já falou. Um lugar. Minha casa. Mas a minha casa, eu vou colocar a minha casa, mas quando eu estou na casa de Deus, eu me sinto em casa, porque Deus é meu pai. Sim. Então, a minha casa envolve o momento que eu estou na igreja, em oração também. Mas dificilmente você vai me ver na igreja sem a minha família, né? Pelo menos eu e meu marido. Então, mas é o melhor lugar do mundo. Ainda é a minha casa. Sim. Perfeito. Um padre. Ai, nossa, tem tantos padres, eu tenho que escolher um. Então, é complicado isso. Complicado mesmo. Porque muitas pessoas entram na nossa vida, passam na nossa vida, né? E não ficam. Mas eu vou ficar... Pode ser alguém que já partiu? Pode. Eu sou uma fã número 1 do Padre João Zabib e do Padre Léo. Eu sou desse tempo aí. Eu sou da Canção Nova. Eu amo. Eu estive na Canção Nova a primeira vez com o Padre Léo vivo. Então, eu tenho um carinho extremo, grande. Mas hoje são dois lindos que estão lá no céu intercedendo por nós. Não estão mais aqui. Eu não tenho uma pessoa específica hoje de falar assim, esse padre. Não, Sim. não tenho. Você falou do Padre Léo, a pregação dele sobre olhar as coisas do alto. É incrível. Você ouve o Padre Léo hoje, parece que ele acabou de falar. Sim. É tão atual que... É tão atual. Sim. É lindo. Perfeito. Tudo lindo. Sim. A obra deles, né? O que eles deixaram, tudo muito bonito. Sim. Então, acabamos o nosso ping-pong. Foi um prazer enorme ter você aqui. Nós vamos ter que fazer isso Com mais certeza, eu vezes. preciso que você volte, porque tem vários temas. Inclusive, foi difícil escolher um tema. Eu acho que a gente fluiu assim, mas tem muita coisa que a gente pode se aprofundar ainda. E eu acho que muito benéfico para quem nos assiste, também para a nossa comunidade. Estou à disposição de vocês, gente. Qualquer hora que vocês precisarem, podem me chamar, eu venho sim. Tá? Eu gosto de falar. Eu acho que é um jeito que a gente tem de transmitir o que está dentro para fora, né? A palavra vem disso, de dentro para fora. E eu vou trazer para o mundo como eu vejo o mundo, como eu penso o mundo. Então, é a forma que eu tenho de melhorar ele. De ensinar para as pessoas os caminhos. Existem caminhos. Existem bons caminhos. Não está dando conta sozinho, pede ajuda, gente. Perfeito. Muito bom. Muito Obrigada. bom ter você com a gente. Adorei o convite também. Quero Muito obrigada. agradecer. E na próxima, que vai ser muito em breve. Podem contar comigo. Inclusive, gente, vocês podem deixar no comentário desse vídeo perguntas para a Érica, que daí da próxima a gente já pode responder, né? Esclarecer as perguntas, as dúvidas das pessoas. Sim. Até porque todo o tema é baseado também na comunidade, nas pessoas, na dificuldade do dia a dia. Então, ter esse direcionamento especializado é muito bom. Ai, muito obrigada, gente, pelo convite. Eu amei estar aqui com vocês, viu? Então, tá bom. Encerramos.